Olá, eu sou a Jade Almeida e tô aqui no Costure Todo Dia para trazer mais uma informação de costura super importante que vai valer a pena você chegar até o final desse vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 bainhas diferentes. O acabamento de uma peça é fundamental, isso agrega valor à sua costura. Além disso, você ganha a possibilidade de aplicar técnicas diferentes na sua costura, porque nós sabemos que técnicas de costura vão variar de acordo com o modelo que você está fazendo, com o tecido, com a sua margem de costura. Então, com 3 bainhas, você vai ganhar um mundo aí nas suas costuras. Então, vamos lá que eu vou ensinar para vocês de uma maneira bem simples e rápida. A nossa primeira bainha é a bainha de dobra dupla. Esse acabamento ele é excelente para alguns tecidos que contêm algodão ou que são fáceis de vincar, como a tricoline, viscose, sarja, por aí vai. E ele não precisa da overlock. Aqui eu risquei a caneta para vocês enxergarem melhor, mas o ideal, se você estiver fazendo aí numa roupa para você ou para sua cliente, é não fazer marcação ou, se fizer, fazer a marcação com o giz de alfaiate, que aí depois da lavagem ele acaba saindo. A partir da barra da minha peça, eu marquei 1 centímetro, fiz uma dobra vincada no ferro de 1 centímetro. Depois eu fiz uma dobra, depois eu fiz um risco a partir desse 1 centímetro de 1,5 centímetro e fiz outro vinco no ferro. Ou seja, eu tenho 2 dobras. A primeira dobra de 1,5 centímetro e a segunda dobra de 1,5 centímetro. Essa medida não é uma regra, você pode variar de acordo com a peça que você estiver fazendo, a modelagem ou o tipo de acabamento que você quer apresentar aí no final. Agora eu vou vir com uma costurinha de acabamento bem rente a essa bordinha para ficar perfeito. E esse é o resultado da nossa costura. Assim vai ficar o seu lado avesso com o pesponto bem certinho. Esse acabamento aqui é fundamental, ele precisa ser primoroso, de primeira qualidade. E o nosso lado direito fica desse jeito. Aqui é um acabamento ótimo para você que só tem a máquina reta. Você não precisa de overlock para dar acabamento aí nas suas bainhas. Esse acabamento aqui, para mim, é muito mais bonito do que um acabamento em overlock. Agora nós vamos fazer uma bainha lenço. Esse acabamento, ele é bem diferente do anterior, porque ele vai muito bem com tecidos que não vincam com ferro, ou seja, tecidos muito sintéticos, e esse tipo de acabamento é o acabamento ideal para tecidos muito finos. E para fazer esse tipo de bainha, você vai precisar deixar apenas 1 centímetro de margem de costura. Aqui eu coloquei alguns alfinetes, porque como eu disse para vocês, esse tecido aqui ele não vinca. É um tecido bem molinho, bem sintético, ou seja, para marcar essa margem, ou você usa alfinetes, ou você faz um alinhavo. Se você for uma iniciante na costura, minha recomendação é os dois. Quanto mais segura ficar essa bainha, melhor para você.
Depois que você fez essa dobra, você vai fazer uma costura bem na beiradinha. Quanto mais na beiradinha, mais bonito vai ficar o seu acabamento. E a costura fica desse jeito, bem rente à beiradinha. Você vai perceber que vai ter uma sobra de tecido. Essa sobra de tecido, ela precisa ser refilada, ou seja, ela precisa ser cortada. Você vai vir aqui então com uma tesoura e cortar o mais rente possível dessa costura que você acabou de fazer. Ó, depois que você refilou, vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, você vai fazer uma outra dobrinha, muito pequenininha também. Quanto menor for essa dobra, melhor é o seu acabamento. Você vai dobrar aqui, ó. Agora, você vai fazer outra dobra e mais uma costura rente. Ou seja, quanto mais aproximado for a sua primeira costura da margem, mais bonito fica o seu acabamento. Porque a segunda dobra vai ficar bem rente, você vai ter aquela barra lenço bem fininha, perfeita. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou costurar e mostro o resultado para vocês.
Aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito. Uma costura muito fininha, bem rente à barra, perfeito para tecidos finos como esse que eu tô usando. A nossa próxima técnica para fazer uma bainha é usando o viés. A bainha com viés pode ser o segredo de um acabamento bem feito. O viés nada mais é que uma tira de tecido cortado em 45 graus. Ela pode ser comprada, pronta, né, como essa aqui que eu tenho, ou feita do próprio tecido da peça que você está fazendo. Para fazer essa bainha, você vai precisar aqui de 1 centímetro de margem de costura. E a largura do viés pode variar, depende aí da sua habilidade, do seu gosto. Não precisa ser tão grossa quanto a minha, pode ser um viés mais fininho. E essa técnica pode ser uma ótima alternativa para você que tem pouco tecido ou quer dar aquela caprichada nos acabamentos. Para começar a aplicar essa técnica, você vai posicionar o seu viés pelo lado direito do seu tecido. E ele tem que estar assim, olha, se você for fazer um viés aí na sua casa, ele precisa estar com 2 dobras. Você vai dobrar esse viés, uma dessas dobras, rente à barra pelo lado direito, vai alfinetar ou alinhavar. Eu vou usar aqui alguns alfinetes. Pronto. A partir da margem, eu vou fazer uma costura aqui de aproximadamente 1 centímetro, ou rente a essa primeira aba da minha dobra do viés. Você vai ter essa costura desse jeitinho do lado direito da sua peça. E o lado avesso vai ficar assim, com uma margem de costura de 1 centímetro. Para terminar esse acabamento, você vai precisar fazer 2 dobras. Uma dobra no viés e outra dobra no tecido. E aí, o seu lado avesso vai ficar com esse acabamento em viés e o lado direito vai ficar com essa dobra aqui bonita. Pelo lado avesso agora, você vai vincar essa costura no ferro para o seu acabamento ficar de primeira e passar uma costura rente no viés. Fui lá no ferro, fiz o vinco e vai ficar desse jeito aqui pelo lado direito da sua peça e assim pelo lado avesso. É muito importante você usar o ferro na costura. O seu acabamento vai ficar muito melhor e vai facilitar a sua vida na hora de ir para a máquina de costura. Aqui, olha, tá bem certinho, prontinho para me fazer uma costura perfeita e o meu acabamento ficar super caprichado. É importante, na hora que você for vincar, você dobrar o tecido
para dentro, para sua margem de costura do lado avesso, alguns milímetros, não dobrar em cima desse viés, para que você tenha um acabamento mais bonito do lado direito, como se fosse feito completamente pelo próprio tecido. Depois que você fez essas dobras, já vincou no ferro, é hora de fazer a sua costura. E essa costura, ela vai vir rente a esse viés, tornando mais perfeito esse acabamento. E olha que lindo esse acabamento, fica uma bainha caprichada. Olha esse lado avesso, fala se isso não valoriza a sua peça, se a cliente não vai pegar essa peça, olhar e falar de você assim, essa costureira é uma costureira de primeira. O lado direito fica desse jeito. Seria muito interessante você usar uma linha da cor do seu tecido, tá? Você pode costurar esse viés pelo lado direito, usando a cor do tecido por cima e a cor do viés na linha da bobina. Para mim aqui nesse momento é uma vantagem usar uma linha mais clara para conseguir mostrar para vocês esse acabamento. Mas olha que lindo! Fala sério, é muito fácil costurar esse viés. Você tem um acabamento de primeira só usando a sua máquina reta, bem simples. E aí, gostou dessas 3 técnicas de como fazer uma bainha perfeita? Uma bainha de dobra dupla, uma bainha lenço e uma bainha com viés. Acabamentos em margem de costura como a bainha não precisam ser feitos só na overlock. Com a sua máquina reta, você consegue acabamentos primorosos. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!